Salve, salve, torcedor Cruz Maltino, iniciando a semana com mais um boletim aqui no canal Detetive Vascaínos. E que semana, hein? Vasco e Cruzeiro se enfrentam quarta-feira num jogão decisivo para o objetivo de ambos na competição. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like nesse trabalho, compartilhar o conteúdo, ser um inscrito do canal, ativar o sininho das notificações e continuar assistindo aos nossos vídeos. Bom, hoje então vamos destacar o início de preparação para o jogo contra o Cruzeiro, que já começou desde ontem. Jorginho está atento à garotada que vem sendo um fator diferencial nessa reta decisiva e já começa a observar outros jovens, hein? Tem também um mistério sobre o time que vai a campo contra o Cruzeiro, já que muitas peças importantes estão penduradas. E o Vasco na outra rodada pega o Londrina, que está fungando no cangote do time da Cruz de Malta. Vamos ouvir o que o Jorginho tem a falar sobre essa preparação e essa reta final da Série B. Vamos também trazer o depoimento do técnico do Cruzeiro, que pode confirmar a sua volta à elite no jogo com o Vasco. Portanto, isso e muito mais você encontra nesse vídeo. Fique ligado! Bom, e após a importante vitória contra o Náutico, o técnico Jorginho já começou a arregaçar as mangas e preparar a sua equipe para o difícil duelo contra o Cruzeiro, líder da Série B, e que vem sobrando na turma, né? Em São Januário, o pedido de concentração e foco para esse duelo. Também pudera, se já não bastasse, ter que enfrentar o melhor time da Série B até agora. O Vasco vem de 7 derrotas seguidas fora de casa e precisa pontuar para não perder a vantagem sobre o Londrina, já que na próxima rodada os dois se enfrentam em São Januário. Lembrando que hoje a gordura é de 3 pontos por conta do empate do Londrina contra o Tombense. Porém, o time paranaense pega a Ponte Preta em casa nessa rodada na próxima sexta, enquanto o Vasco vai jogar fora de seus domínios na quarta com o Cruzeiro. Um resultado negativo, aliado a um triunfo do Londrina, pode fazer com que ambas as equipes empatem em número de pontos e coloquem uma pressão maior para a partida do dia 29 de setembro em São Januário. E o Vasco tem que voltar aos trilhos fora de casa o quanto antes. Essa rodada passada, por exemplo, conseguiu ser super favorável ao time da Cruz de Malta, que viu a sua chance de acesso para o Brasileirão subir para 68% após a goleada de 4-1 sobre o Náutico, segundo o site Infobola do matemático Tristão Garcia. E a ordem em São Januário é dedicação em busca do melhor resultado jogando fora de casa para que o Vasco se encontre definitivamente nessa reta final. E pensando nisso, o técnico Jorginho falou após a partida contra o Náutico dessa briga acirrada pelo acesso. Ele fez questão de colocar outros times na briga, além do Londrina, e depositar muita confiança nesse duelo com o Cruzeiro na quarta. Ouça aí. A gente sabe que ainda tem um esporte também brigando, ainda tem algumas equipes que estão se aproximando, por exemplo, a Ponte, que iniciou o campeonato na zona de rebaixamento, hoje já está com 39 pontos, se eu não me engano. Então, a gente sabe o quanto a gente precisa estar concentrado, atento. Agora, não tenha dúvida que é uma semana fundamental. Cruzeiro é o franco favorito lá, mas aqui é Vasco, então a gente acredita muito, eu gosto muito que meus jogadores acreditem, tenham coragem para jogar, independente do adversário que a gente vai enfrentar. Então, não tenha dúvida, é uma semana importantíssima para a gente vai encarar com muita seriedade esse jogo contra o Cruzeiro, mas sabendo que o jogo seguinte, mas vamos pensar passo a passo, mas o jogo seguinte é fundamental. E eu espero que a gente tenha um final de campeonato um pouco mais tranquilo, mas a gente sabe o quanto vai ser difícil, principalmente que tem um grupo ali que está buscando esse espaço. Pois é, e para buscar uma consolidação maior em seu trabalho e novos Ignaldos, novos Andrés, o técnico Jorginho promoveu um jogo-treino entre o time profissional do Vasco e a equipe sub-20, comandada pelo técnico Igor Guerra. A ideia era juntar experiência, e juventude e principalmente observar mais jovens para que eles pudessem ser aproveitados no time de cima ainda para a Série B. O Jorginho entende que por motivos de cartões, contusões ou outras necessidades, muitas vezes é preciso recorrer à base, do que ficar improvisando em algumas posições. E para isso ele quer conhecer melhor as peças que fazem parte do clube. Trago de novo então o Jorginho para falar um pouco mais dessa integração com a base e a importância desse tipo de trabalho para a sua metodologia no Vasco. Confira aí. Conversamos com o Igor, falamos com ele o quanto é importante a gente ter esse contato, primeiro para ele entender as nossas ideias, a gente entender as deles também e a gente ver a garotada. No nosso time principal a gente está cheio deles aqui, cheio de jovens que decidiram inclusive o jogo, Os jogadores que foram completamente decisivos no jogo passado. Então é muito importante, porque eu não tenho medo nenhum de pegar um garoto desse aqui e, se tiver necessidade, de colocar no profissional. Então por isso que essa interação é fundamental. Isso sempre aconteceu na minha carreira. Eu subi numa situação como essa também treinando contra o profissional e acabei chegando no profissional e estreando no profissional contra
o Vasco da Gama, na época no América. Então, para mim, é muito importante fazer esse tipo de atividade, que também coloca os jogadores, no caso aqui nós temos aproximadamente 30, 32 jogadores. Eu coloco todos esses jogadores a nível de um bom jogo, com uma condição realmente de jogo melhor. Em relação ao time que pega o Cruzeiro, o mistério ainda vai persistir. O técnico tem 3 peças fundamentais do seu time penduradas, com 2 cartões amarelos. São eles o capitão Anderson Conceição, o volante Andrei Santos e o meia Nenê. Isso sem falar no Alex Teixeira e no Quinteiro, que perdeu a posição para o Danilo Boza. Ainda não se sabe ao certo o que o Jorginho projeta para esse jogo contra o Cruzeiro, até porque a partida contra o Londrina na próxima rodada em casa é considerada uma final e um jogo de 6 pontos contra um adversário direto pelo G4. Se perder essas 3 peças, hoje titulares, por exemplo, pode complicar para o trabalho do Jorginho nessa próxima partida. Em relação ao Nenê, havia uma projeção inicial dele não atuar de forma constante para evitar um certo desgaste. Ele foi poupado contra o Brusque, porém depois jogou contra o Grêmio e contra o Náutico. Então fica a dúvida se ele pega o Cruzeiro, ainda mais pelo desgaste que será a partida, né, fora de casa e por estar amarelado, digamos assim. Deu para se perceber que o Nenê para o Jorginho hoje está num patamar acima do Alex Teixeira, que ficou no banco no último jogo e quando entrou justamente no lugar do veterano. Bom, no treino de hoje e de amanhã teremos uma indicação melhor do que pensa o Jorginho sobre essas condições e se alguma dessas peças serão poupadas. E você, colocaria todo mundo em campo, mesmo com risco de tomar cartão e ficar de fora contra o Londrina, ou tiraria alguém especificamente? Deixa aí seu comentário. Bom, agora vamos falar um pouco do Cruzeiro, o adversário de quarta-feira, com 65 pontos e 99% de chance de acesso. Os mineiros precisam de uma vitória simples sobre o Vasco para se garantirem automaticamente no G4 da Série B e com isso carimbarem, né, um passaporte para a primeira divisão. Isso torna o desafio da equipe do Jorginho ainda maior, né? Por lá, o otimismo é total, tanto por parte dos torcedores como dos jogadores que estão confiantes em proporcionar esse presente diante de um Mineirão lotado. Já foram vendidos mais de 50 mil ingressos, com casa cheia. Há a tendência de que o Cruzeiro tenha a sua maior renda na temporada, uma vez que os ingressos também estão mais caros do que nos últimos jogos. E mesmo com o peso que cerca essa partida, o técnico da Raposa, o uruguaio Paulo Pesolano, foi perguntado dias atrás se ele encarava essa partida como o mais importante de sua carreira. Ele desconversou, preferiu destacar a importância de jogar como se fosse uma final diante do Vasco para chegar ao principal objetivo do ano. De acordo com o uruguaio, é preciso colocar o coração em campo, hein? Ouça aí. Na verdade, o dia mais importante da carreira é cada jogo. Porque se nós, cada jogo, cada treino, se nós não hubiéramos feito tudo o que fizemos, esse dia não vai chegar. Então, sí es un día importante cuando logremos el ascenso matemático, sin duda, porque você fecha el objetivo más importante que tenía no ano, ¿no? Entonces, sin duda, va a estar esa alegría y eso por dentro de que logró el objetivo más importante. Mas no es el día más importante, va a ser un juego más, un día más, mas cuando falamos de dos times grandes, importantes de historia, es un clásico, obviamente que es un juego diferente. Y vamos a salir de nuevo a jugar una final, como vinimos hoy, a jugar un clásico que es diferente. Jugamos en casa con esa torcida, ese resultado lo tenemos que ganar, ¿sí? Con bola, sin bola, colocar la camisa dentro del campo, colocar el corazón dentro del campo, más allá del ascenso, ¿no? Son juegos que tienen que ganar, esté donde esté en la tabla, así que vamos a ir con todo y si Dios quiere los jugadores van a recuperar bien y vamos a estar preparados para esa final. Pois é, a tal diplomacia do adversário, né? Mas o Cruzeiro, né, meus amigos, eles já estão garantidos na Série A, né? Com certeza, claro, obviamente, vão encarar o Vasco com sangue nos olhos, porque querem fazer o dever de casa, né, com maestria, né? Querem conquistar esse acesso diante da torcida e dar um presente para a torcida. E por isso vai ser um jogo super difícil e muito importante o Vasco trazer na bagagem, né, pelo menos um ponto, pontuar, né? O Vasco não vem pontuando, isso vem sendo um complicador nessa reta final, enquanto os adversários vêm pontuando. Então tem que fazer o dever de casa, mas também tem que trazer um pontinho fora. Bom, por enquanto é só, galera, mas logo logo estou de volta com mais notícias sobre o Vasco no nosso canal. A você, meu muito obrigado pela audiência, continue com a moral, né, no nosso trabalho, curtindo os nossos vídeos e se inscrevendo caso você ainda não seja um inscrito. Nos prestigie! Seja mais um e se junte a essa comunidade. Um grande abraço e até a próxima!